ok? Então, gente, agora nós vamos começar a resolução do PET 2, né, de Química, da semana 1 de 2021. A matéria eu vou compartilhar aqui com vocês esta matéria aqui. Apareceu, gente? Alguém fala, por favor? Tá aparecendo, o físico da matéria. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Eu vou colocar para apresentar e qualquer dúvida vocês podem falar. Essa semana, nós vamos estudar sobre os estados físicos da matéria e gráficos de mudanças de estado. É o PET 2, semana 1, ok? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, nós temos que saber que a matéria ela se encontra em 3 estados físicos diferentes, que são sólido, líquido e gasoso. São os estados básicos da matéria. E nós temos que saber como que essas partículas se organizam. Qual a diferença entre o estado sólido, líquido e gasoso? Então, vamos lá. O estado sólido, a gente representa assim, ó. As partículas estão muito próximas umas das outras, tipo gelo, né? Que é a água sólida. Como as partículas estão muito próximas, a gente fala que todo material no estado sólido é altamente organizado. E outra característica, possui forma e volume constante. O que é isso, gente? Se eu pego esse pincel aqui, ele está no estado sólido. Ele tem uma forma e um volume, né? Se eu colocar esse pincel em outro lugar, por exemplo, em cima aqui no recipiente, tirar da minha mão, a forma e o volume dele vai manter a mesma. Por isso que materiais no estado sólido possuem forma e volume constante. O que é constante? Próprio, que não muda, ok? No estado sólido, as partículas também têm alta força de atração. O que é atração? É a mesma coisa que coesão, ou seja, elas tendem a ficar umas próximas às outras mesmo, estão atraídas. Isso tudo, gente, o desenho aqui é autoexplicativo, ó, atração, que é a mesma coisa que coesão. As partículas apenas vibram, gente, porque no estado sólido não tem espaço para elas se movimentarem, então elas vão só sofrer um movimento de vibração. Gente, estas, então, são as principais características dos materiais no estado sólido, ok? Depois a gente vai ver como que isso pode ser cobrado. E no estado líquido? Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui que tem água no estado líquido. A capacidade dela toda é 600 ml. Mas aqui agora, eu bebi um pouco, tem em torno de 300 ml. Então, aqui eu tenho 300 ml de água que está assumindo o formato da garrafa. Se eu passar esses mesmos 300 ml de água para uma panela, ele vai assumir o formato da panela. Então, isso é uma característica do estado líquido. Aqui, ó, possui forma variável e volume constante. O que é isso? A forma vai depender do recipiente que eu coloco o líquido. Ele vai ser moldado pelo recipiente, tá? E o volume continua o mesmo, não muda. Se eu transferir essa água aqui para um copo, ou para uma panela, ou outro recipiente, o volume é constante, vai mudar só o formato. Então, isso, gente, é característica de materiais no estado líquido. E no estado líquido, gente, as partículas estão mais ou menos organizadas. O que é isso? Elas estão mais... Essas bolinhas, gente, são representação das partículas de água, por exemplo. No estado líquido, elas estão mais afastadas um pouco que no estado sólido. O estado sólido é juntinho, no líquido afasta mais um pouco, tá? Então, a gente fala que é mais ou menos organizado. No estado gasoso, gente, é o mais desorganizado de todos. A gente fala que é uma bagunça geral, é o caos, né? As partículas estão desorganizadas. Por quê? Porque elas tendem a se movimentar muito e tem muito espaço vazio entre elas. No estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. O que é isso, Perla? É o seguinte, eu tenho essa seringa aqui. Eu vou puxar... essa seringa tem capacidade para 10 ml. É aquelas de remédio mesmo, tá? Eu vou puxar ar aqui dentro. Eu vou puxar 10 ml de ar. Aqui, gente, a gente tem ar, né? Gás oxigênio, nitrogênio e tudo. Daí, gente, o que acontece? Eu puxei 10 ml de gás aqui. Se eu tampar a pontinha aqui e empurrar,
Aqui, ó. Eu consigo diminuir o volume, tá vendo aqui, ó? Tinha 10 ml, agora passou a ter 2, ó. Tá doendo, eu tô pressionando, ó. Olha aqui meu dedinho. Saiu até um vaporzinho aqui, gente. Partículas em estado gasoso, eu consigo fazer isso, alterar a forma e o volume. Porque se eu puxo o êmbolo, eu estou aumentando o volume. Se eu empurro, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Isso é característica, a gente só consegue no estado gasoso, porque as partículas estão afastadas e tem espaços vazios entre elas, ok? Eu não consigo fazer isso com o sólido, empurrar e o volume diminuir. Olha que legal, né? Essa característica. No estado gasoso, é o que eu falei aqui, ó. As partículas sofrem expansão. O que é expansão? Aumentar o volume. Aqui, ó, estou expandindo. Ou compressão, que é diminuir o volume. Gente, vocês já viram quando vocês estão num quarto, né? Agora não, porque a gente não pode sair, né? Quando vocês estão num quarto aí, passando perfume, arrumando uma festa, o quarto todo fechado. Quando você sai do quarto, o cheiro do seu perfume exala para a casa toda. Por quê? Porque o perfume tem substâncias gasosas que evaporam facilmente. Aí, enquanto você está fechado no seu quarto, esse cheiro vai ficar só lá, porque essas partículas gasosas estão só lá. Quando você abre, o cheiro se expande, justamente por isso. Outro exemplo importante é o gás de cozinha da nossa casa. Se o botijão está vazando, né, por alguma mangueira, né, ou válvula aberta, o gás vai se expandir, porque estado gasoso se expande com facilidade. A tendência é ocupar o espaço que tiver. Aí a gente sente um cheirinho. Na verdade, o gás de cozinha não tem cheiro. A gente sente o cheiro que eles colocam substâncias justamente para isso, para a gente poder identificar o vazamento, tá? No estado gasoso, é o contrário do sólido. Aqui a gente tem alta força de repulsão, que é afastamento. O sólido é alta força de atração, tá? E no gasoso é repulsão. E pelo fato das partículas estarem se movimentando, por isso tem essas sombrinhas aqui, ó, porque elas não param. O estado gasoso possui alta energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. Pessoal, então é isso, ó. A gente viu as características dos materiais no estado sólido, líquido e gasoso. Aí eu pergunto para vocês, qual é o estado mais organizado dos três? Quem me fala? O sólido. Sólido. Muito bem. Deixa eu ver aqui que parece que tinha alguém querendo entrar. Eu estou voltando aqui. Mais organizado é o sólido. E o menos organizado? Gasoso. Gasoso, porque é uma bagunça. Tem forma variável e volume constante. Líquido. Isso mesmo, muito bem. Então, é esse tipo de coisa que será perguntado a você sobre os estados físicos. Alguma dúvida? Eu vou passar para frente sobre essas funções. Aí, igual eu falei, gente, depois vocês vão ter gravação, podem assistir, tirar print, anotar no caderno. O ideal é isso, ter a matéria no caderno, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de um exercício que caiu no Cefet e que você tinha que saber só isso aí que eu falei hoje, que eu falei anteriormente, né? Olha para vocês verem. Referindo-se às propriedades dos estados físicos da matéria, é incorreto afirmar que eu quero a errada, gente. Eu não quero a certa, eu quero a errada. Então, atenção. Letra A. A mudança de estado de um material, ou seja, quando eu passo do sólido para o líquido, por exemplo, altera o modo como as partículas se organizam, ou seja, vai mudar a organização e a maneira como elas se movimentam sem modificar a natureza. Por exemplo, eu tenho água, gelo, líquido e gás. Vai mudar a organização e o movimento, sem mudar a natureza, continuará sendo água. Foi isso que ele quis dizer. Tá certo ou errado, gente? Tá certo. Tá certo. Muito certo, gente. É isso que acontece. Quando o material muda de estado físico, a gente só muda a forma com que as partículas se organizam e como elas se movimentam sem modificar. Continua sendo água. O gelo sólido, gelo, água líquida e água gasosa, é tudo feito de H2O. Então, tá certo. Letra B. Os sólidos apresentam máxima organização interna e suas partículas efetuam movimentos de vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Certo ou errado? Certo. Certo, por conta da organização. Máxima organização e só vibram. Muito bem. C. As partículas se movimentam mais
Desculpa, as partículas se encontram mais distantes umas das outras nos líquidos do que nos gases, gente? Não. Não, Tá errado. errado. Eu vou marcar. É a letra C, já está errado, eu nem vou ler o resto. A D está certa, ó. As partículas que constituem os gases apresentam entre si espaços vazios e fracas forças de interação, favorecendo expansão e compressão? Certinho, isso é característica dos gases. Então, a errada mesmo é a letra C. Gente, agora nós vamos ver isso aqui, que eu tenho certeza que vocês já viram em alguma série anterior aí, mas que muitos alunos esquecem. Peraí, deixa eu só desativar aqui, que tá toda hora recebendo notificação. Muitos alunos esquecem, vamos voltar lá. Gente, são as mudanças de estado físico da matéria. Então, nós vamos gravar assim. Como que você vai fazer para treinar isso aqui? Você vai colocar no seu caderno, sólido, líquido e gasoso. Aí você vai treinando com os nomes que eu vou colocar aqui. Vocês vão ter todas as anotações, e depois você vai tentar fazer sem olhar para gravar, porque isso aqui é muito importante, tá? Quando eu mudo o material do sólido para o líquido, o nome da mudança, gente, é chamada de fusão, ok? Quando eu mudo o material do líquido para o gasoso, o nome geral é vaporização. Porém, existem 3 maneiras de um líquido passar para o estado gasoso. E dependendo da maneira, recebe um nome. Vai ser evaporação, se a mudança for natural, tipo, eu deixo a acetona destampada, ela evapora naturalmente. A água dos rios, lagos e mares evaporam a todo momento. Isso é evaporação. Quando eu ponho para ferver, ou seja, a mudança é forçada, eu ponho água no fogo ou leite, aí é chamada ebulição, porque é forçado. E tem uma terceira maneira, que é chamada calefação, que é uma mudança brusca. Por exemplo, eu tenho uma roupa e ela está meio molhada. Aí eu pego o ferro, que é a chapa quente, passo ali onde está molhado. Só sai a fumacinha assim, ó. Isso é calefação, é uma mudança brusca, ok? E, gente, o comum é você ir aquecendo o material mudar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Porém, existem certos materiais que você aquece, ele passa do sólido direto para o gasoso. Não é tão comum, mas acontece. O nome da mudança é chamado sublimação. Eu conheço, e os que mais caem em provas, gente, sólidos que sublimam são gelo seco, naftalina e o iodo. Quem já viu gelo seco, gente? Vai em festa, que é a fumacinha que sai lá nos copos. Alguém já viu? Já. Já, né? Aquilo ali, Uhum. Naftalina também é um sólido branco redondinho, vocês já viram? O pessoal colocava nas gavetas para espantar traças. A naftalina desaparecia da gaveta porque ela sublimava, ela mudava do sólido direto para o gasoso. Quem sabe de que é constituído o gelo seco? É água ou não? Hidrogênio, não é? Gás carbônico. CO2. Gravem isso aí, gente. Isso aí é muito importante, tá? Gelo seco. O gelo seco é muito usado em recursos cênicos, teatros, para sair que a fumaça, em shows, né? Que a fumaça em tudo ali é do gelo seco, tá? Você tá lá no boate e não molha o cabelo, né? As meninas aí, a gente que faz escova, né, gente? O gelo seco não molha o cabelo. Por quê? Porque ele é um sólido que muda direto para o gás, ele não vira líquido, tá bom? Então, gente, nós vimos as mudanças do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e do sólido para o gasoso. Agora eu vou ver o contrário. E se eu quiser voltar do gás para o líquido? A seta ficou meio fora aqui. Do gás para o líquido, gente, o nome é condensação ou liquefação. Vai ser condensação se a mudança for natural. Tipo, eu tirei uma garrafa de água da geladeira. Aí, a todo momento, tem água aqui no ar, água que evapora. Aí, a água que está aqui no ar entra em contato com a superfície fria da minha garrafa e condensa aqui. Vocês já viram que tudo que a gente tira da geladeira, um refrigerante, um suco, fica aparecendo as gotículas de fora, gente? Vocês já viram aparecer isso? Uhum. Vai na casa de vocês, na geladeira, pega qualquer garrafa e põe assim, ó. No momento vai aparecer gotículas ao redor, que até molhar mesmo. Então, de onde que vem essa água que se adere à superfície? Do ar. É água gasosa que resfria e vira água líquida aqui. Outro exemplo. Por que o vidro embaça? Tá
Você está dentro de um carro num dia frio, aí você está respirando ali dentro, está liberando gases. Aí o vidro está gelado. Aí o gás quente que você está respirando entra em contato com o vidro, que está uma temperatura menor, e condensa ali. A chuva, que é a água mudando do gás para o líquido, é uma condensação. E liquefação, Perla? Liquefação é uma mudança forçada. É na indústria que eles fazem isso. Eles pegam o gás de cozinha, que é um gás naturalmente, e passa para o estado líquido. Como que eles fazem isso, Perla? Eles puxam o ar, por exemplo, a uma temperatura muito baixa, temperatura negativa, e aumenta a pressão. Quando eles aumentam a pressão, eles conseguem obter os gases no estado líquido, tá? Então, é uma mudança forçada. Então, aí a gente chama de liquefação, tá? E do líquido para o sólido, a mudança é chamada de solidificação. Gente, vocês têm que pegar sólido, líquido e gasoso, pôr as setinhas, tentar fazer esses 5 nomezinhos sem olhar. Se você tentar fazer, aí a primeira vez você tem que olhar um lá que você esqueceu, ou 2. Olha só aquele. Despista aí, não olha os outros, não. Eu tenho certeza que da terceira, quarta vez você consegue fazer sem olhar. É uma maneira de estudar, tá? Aqui tem um resumo que diz o seguinte: qualquer mudança de estado físico nesse sentido aqui, ó, para lá, ó, do sólido para o gás, tem que aumentar, tem que absorver calor, tem que aumentar a temperatura. Então, são chamados de fenômenos endotérmicos. E o contrário, tem que resfriar. Por exemplo, para o líquido virar sólido, não tem que pôr no freezer. Então, são fenômenos que ocorrem com diminuição da temperatura, chamados exotérmicos, tá? Isso aqui é só um resuminho. Que está querendo dizer o seguinte: para você fazer essas mudanças, tem que fornecer calor, e o contrário, tem que resfriar. Resfriar é liberar calor, tá? Aqui eu tenho exemplo de evaporação que ocorre na natureza, ó. Água dos lagos, rios, né? A cascata aqui, a água evapora, principalmente com o calor do sol, né? Que absorve, que fornece esse calor. Eu tenho exemplo de uma ebulição, tá vendo? A água fervendo no fogo, é forçado. A característica da ebulição, gente, é que sai em bolhas, é forçado. Isso aqui é um exemplo de calefação. Lembra que eu falei? Quando você submete a um líquido, uma chapa quente, sai só o vaporzinho. Aqui, gente, é o ciclo da água na natureza. O que acontece? Ó, você tem água subterrânea, água aqui do solo, aí vem dos lagos, né? Oceanos que evaporam. Aí lá na atmosfera tem deslocamento do vapor, formar as nuvens que precipitam. O que é precipitam? É quando a água gasosa vira líquida, é a chuva, que novamente vem, infiltra no solo e vem todo o processo se repetindo, tá? Então, o ciclo da água mostra, gente, que a água absorve calor e sobe. Esse calor vem do sol, tá? E depois libera esse calor na forma de chuva aqui. É um ciclo, tá? Deixa eu ver aqui. Parece que tem alguém chegando. Só um minuto. Continuando, gente. Aqui é uma questão que caiu no Enem. Olha que fácil, gente. Que fala do ciclo da água. Alguém quer ler para mim, por favor? Alguém? Eu leio. Pode ler, por favor. O ciclo da água é fundamental para a vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas etapas, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a... Obrigada. Deixa eu falar, gente. Eu destaco aqui, ó, onde ele fala ciclo hidrológico. Hidro, água, tá? Aí, numa das etapas, né, a água absorve o calor do sol e dos arredores. E quando esse calor já foi absorvido, ela passa do líquido, né? Do líquido passa aí a subir. Então, ela vai mudar do líquido para qual estado, gente? Gasoso. Gasoso. E essa mudança é natural. Então, como que chama o nome da mudança? Qual que eu marco? Evaporação. Isso, muito bem. Letra C, evaporação. Excelente. Deixa eu voltar aqui. Ô, gente, tem que combinar de chegar no horário, né? Bora. Então, vamos continuar. Evaporação.
Agora, outra matéria que a gente vai precisar de fazer para resolver as questões do PET é a análise gráfica. Gente, eu vou explicar esse gráfico para vocês, como vocês interpretam, e você sabendo interpretar ele, vocês fazem qualquer exercício de análise gráfica. Como que funciona esse gráfico? Aqui, gente, eu tenho, nesse eixo, na vertical, temperatura em graus Celsius, ó. Então, quando pedir temperatura, eu vou ler aqui. Em função do tempo. O tempo pode estar em segundos, minutos, tem exercício que traz a unidade aqui de tempo. Esse aqui não trouxe, mas tudo bem. O que você vai ter que saber, gente? Esse gráfico é um gráfico de aquecimento. Tá vendo que à medida que o tempo passa, o material, a temperatura vai subindo. Tá vendo aqui, ó? Então, ele é um gráfico de aquecimento. Então, inicialmente, eu tenho aqui, nesse tempo zero aqui, o material no estado sólido. Aí ele vai aquecendo, aquecendo. Chegou nesse ponto que eu coloquei em vermelho, ele vai mudar do sólido para o líquido, que é a temperatura de fusão. Porque sólido para o líquido não é fusão, gente? A gente acabou de ver. Então, nesse patamar aqui, ó, entre T1 e T2, o material existe nas duas fases. É porque aqui ele está mudando do sólido para o líquido. É igual quando a gente pega um gelo da geladeira e põe no copo, coexistem as duas fases, sólido e líquido ao mesmo tempo, tá? Chegou no T2, ele já vai mudar só para o líquido, ó. Até aqui, aí ele vai aquecendo, aquecendo. Chegou nesse segundo patamar aqui de cima, ele vai mudar do líquido para o gasoso, é a temperatura de ebulição, ponto de ebulição, que é a mudança do líquido para o gasoso, né? E acima desse ponto vermelho aqui, acima do tempo 4, ele é gás, tá? Quais são as informações importantes, então, que você tem que saber? No exercício, ele não vai trazer, nem sempre ele vai trazer para você que aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gás. Você tem que saber. Então, vamos treinar. Sólido, líquido e gasoso. Começa sempre no sólido. No primeiro patamar, ele muda do sólido para o líquido, que é a fusão, e no segundo, o líquido para o gasoso. Aí eu pergunto a vocês vão me responder. Qual é a temperatura? Você vai olhar nesse eixo aqui, de fusão do material. Fusão, ó. A fusão é aqui. Você vai ler quantos graus? 0. 0 graus. Você vai vir aqui na fusão e ler o valor que está aqui, ó. Você vai tracejar e ver o valor. Qual é a temperatura de ebulição? 100. 100 graus Celsius. Esse material aqui é a água, né? Que tem fusão 0 e ebulição 100. Olha as outras perguntas que podem ser feitas. A 50 graus, gente, 50 graus está aqui, né? Entre 0 e 100, não é isso? A 50 graus, qual é o estado físico desse material? Olha aqui, ó. Líquido. Líquido. E abaixo de 0, aqui, ó. Abaixo de 0. Sólido. Sólido. E acima de 100? Gasoso. Isso mesmo. Agora, ele pode perguntar em relação ao tempo. Por exemplo, entre T2 e T3, poderia ter valores aqui, tipo entre 15 e 20 segundos, mas não tem. Mas vamos com o que tem aqui. Entre T2 e T3, qual o estado físico? Líquido. Entre T1 e T2, o que vocês vão falar? Sólido. Sólido e líquido ao mesmo tempo, tá, gente? Durante a fusão, coexistem as duas fases, tá bom? Ok. Esse gráfico, gente, por ter a fusão constante e ebulição também, o que é constante? Um valor fixo. Aqui tá reto, falando grosseiramente. Ele é um gráfico de substância pura, tá? Não é mistura. Substância pura quer dizer que não é mistura, tá? Agora, eu tenho esse gráfico aqui, que é semelhante ao anterior, só que ele tá resfriando, é o contrário. Ó, ele começa numa temperatura alta e vai diminuindo. Aí, então, a gente começa no gás, aí vem ao contrário. Muda do gás para o líquido aqui, depois é líquido e depois aqui muda do líquido para o sólido, tá vendo? As perguntas, as análises são as mesmas. Por exemplo, aqui, ó. Entre 10 e 20 segundos, qual o estado físico, gente? Aqui, ó. Líquido e gasoso. Isso, líquido e gasoso. Entre 20 e 30 segundos. Líquido. Líquido. Entre 30 e 36. Sólido e líquido. Isso. Eu posso perguntar de temperatura, por exemplo. A 102 graus, qual é o estado físico? Gasoso. Isso. Então, é isso, gente, não tem erro. Aqui, ó, é a condensação, porque agora é o contrário, ou liquefação, né? E ali é solidificação, porque está mudando o líquido para o sólido, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui. Fala para mim, gente, qual a temperatura de fusão desse material?
Fusão. Olha aí, onde que é a fusão? 328 Isso, graus. fusão é aqui, ó. Porque aqui é sólido, aqui ele muda do sólido para o líquido. Então, é fusão, 328 graus. E a ebulição? 1620. Isso aqui, ó, é onde eu mudo do líquido para o gás, 1620. Eu posso perguntar também, entre 20 e 35 minutos, porque aqui tem minutos, qual o estado físico? É esse aqui, ó. Líquido. Líquido, muito bem. Gostei de ver, gente. E aí, esse gráfico aqui é o seguinte, a análise é o mesmo aqui, ó. É a mesma, sólido, líquido, gasoso. Porém, se eu te perguntar, a fusão, qual o valor que você vai me falar? A fusão é aqui, ó. Qual o valor que você vai ler? Qual será a temperatura de fusão aqui? 15. Não, é entre 15 e 19. Muito bem, excelente. Entre 15 e 19, gente, porque tá variando. Tá vendo que não tá reto? Então, a fusão aqui não fica constante. E a ebulição também, ó, entre 70 e 74. Por isso que esse gráfico é um gráfico de mistura comum. O resto, vocês vão analisar do mesmo jeito, ó. Entre T3 e T4, qual o estado físico? Líquido. Líquido e gasoso. Isso, o resto é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, a 30 graus, está mais ou menos aqui. Qual é o estado físico? Líquido. Líquido. Muito bem. Pronto, gente. Agora vamos começar as questões, que é o que vocês vão fazer, me enviar. Tá vendo? Eu pretendo fazer isso toda semana, porque aí ninguém vai atrasar, né? Vocês já podem fazendo aí junto comigo. Mas você não liberou para entregar ainda, não? Então, eu vou liberar assim que eu terminar, tá bom? Beleza? Vamos Beleza. lá. Gente, a primeira atividade proposta é o seguinte. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante 80 minutos. Ele pegou uma substância A qualquer e aqueceu, né, cerca de 80 minutos. Aí aqui é a temperatura e que tempo, tá? O tempo aqui, ó, tá em minuto vezes 10, por isso que ele falou 80 minutos. Então, 80 minutos é aqui. Letra A. Olha como que vocês vão saber. Qual é a faixa de temperatura que a substância A permanece sólida? Aqui, gente. Entre 10 e 20? Isso, só que ele não mostrou o antes aqui. E antes ela é sólida também, gente, porque qualquer valor antes desse, ele é sólido. Então, nesse caso, você vai colocar Antes de 20. até 20 graus, entendeu? Vocês fizeram certo, você olhou aqui, mas aí, nesse caso, você vai colocar até 20 graus, beleza? Letra B. Qual a faixa de temperatura em que a substância A permanece líquida? Agora sim. Você vai... 20 a 40. Isso, de 20 a 40 graus. Ali é sólida, né? Que eu tinha falado anteriormente. E aqui entre 20 e 40 é a líquida, ali, ó. É nessa faixa aqui. Tá? Entre 20 e 40 graus. Letra C. Qual é a temperatura de ebulição da substância A? Ebulição é no patamar de baixo ou de cima, gente? De cima? De cima. Então, qual que é a temperatura? 40, 50. Aqui, gente, é uma temperatura única, não é a faixa. Temperatura de ebulição é só aqui, onde está constante. Então, é o valor só, tá vendo? 40 graus Celsius, tá? Não perguntou qual a faixa em que ele é gasoso, entendeu? Perguntou a temperatura de ebulição, 40. E se perguntasse a fusão, seria quanto? 20. 20. Muito bem, gente. Aí, ó, vocês aprenderam. Fico feliz. Eu vi que vocês conseguiram responder. Ali é a ebulição. Ok. Eu vou passando, né? Porque depois vocês podem, quem não deu tempo de copiar, parar no vídeo e anotar, tá? 2. Professora, mas você vai pôr esses slides, aqueles primeiros slides das explicações no Conexão Escola? Posso colocar. Vocês querem que eu coloque? Quero sim, que eu fica bem quero mais fácil também. de copiar do que pegar um vídeo e ficar pausando toda hora. A gente pega certinho. Mas eu fiquei dando print quando essa parte. Sim, é uma boa ideia. Pois é, justamente para não ficar dando print. Tá. Eu coloco, tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, a 2, ele fala o seguinte, ele deu afirmações e a gente depois vai ter que marcar as corretas. Então, vamos ler e ver quais estão certas e erradas. 1. As partículas que formam uma substância no estado sólido
pode mudar de posição aleatoriamente? O sólido dá para movimentar, gente? Dá? Não. Não. Muito errado. Errado. 2. As partículas que formam uma substância no estado líquido estão agrupadas e organizadas no retículo cristalino. Deixa eu falar o que é retículo cristalino. É estado sólido. Então, gente, no estado líquido não há retículo cristalino. Retículo cristalino é quando forma um sólido perfeito, tá? Então, está errada por isso. 3. No estado gasoso, as partículas encontram-se completamente afastadas umas das outras em movimento desordenado, certo? Sim. Certo, né? O estado do caos, é a bagunça, né? 4. 1 litro de água líquida não sofre alteração de volume ao ser despejada em um recipiente de 5 litros nas mesmas condições de temperatura e pressão? Tá certo. Certo, o volume é o mesmo. Então, as corretas são C. C. Olha, gente, que legal. Vocês viram tudo isso hoje. 3. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? Gente, de cara aí só tem uma opção, né? Qual é? Gás. Né? O gás, gente. Próxima temperatura de condensação ali, ó, quando vai mudar, é o desordenado de todos. Não precisa nem ler o resto, tá bom? 4. Com base na curva de aquecimento, que é aquela de mudança de estado físico, né? Sólido, líquido e gás, tente explicar por que em leiteiras com sistema de banho-maria, aquelas que dissolviam quando aquecidas, o leite não derrama. Banho-maria, para quem não sabe, né? Quando a gente põe a água para ferver e, por exemplo, põe chocolate ali em outro vasilha e põe em cima da água. Aquilo ali é banho-maria. Ele pediu para considerar, né, as curvas de aquecimento, ó, que você tem um sólido, líquido e gasoso. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de banho-maria. Isso aqui é até em laboratório. Ó. A gente põe os recipientes na água para aquecer. A gente sabe que quando a gente põe água para ferver, ela ferve a quantos graus Celsius mesmo, gente? Falei já hoje. Pera, repete a pergunta. A fusão da água é 0. E a ebulição? 100. 100. Então, quando eu coloco água para ferver a 100 graus Celsius e ponho uma leiteira ali, ó, vamos supor que isso aqui fosse uma leiteira. Eu não achei foto na internet dessa leiteira, não. Eu até procurei. Mas isso aqui dá para explicar. Aí eu ponho a leiteira aqui. Qual a temperatura que vai estar, gente, quando estiver fervendo? Do leite ou da água? Porque é a água que está fervendo, não é? Então, ele vai chegar na temperatura da água. Então, por que o leite não derrama? Porque o leite tem água. A temperatura de ebulição do leite é bem próxima da água, mas ele não vai derramar porque ele não vai ultrapassar essa temperatura. Porque ele está ali sendo fervido sobre água. Então, a proposta que a gente tem de resposta é a seguinte. Que, ó, o leite está em banho-maria. A água está sendo aquecida por transferência de calor, né? No caso aí, a leiteira. Consequentemente, o leite vai ser aquecido. O sistema ficará com a temperatura constante enquanto tiver água fervendo. Por isso, o leite não passa para o estado de vapor e não derrama. Porque ele vai estar ali nessa temperatura constante que não deixa ele mudar para o gasoso. Porque enquanto tiver em ebulição, não fica reto. Por isso que ele pediu para a gente considerar, explicar com base na curva de aquecimento. Porque enquanto está em ebulição, igual aqui, enquanto a água está em ebulição, ele não vai mudar para o gás, vai ficar constante. Por isso que o leite não derrama. Tá bom? Então, essa é a explicação. E, por fim, a 5. Quem quer ler a 5 para a gente? É mais de texto? Não, eu não. Vai, gente. Eu leio. Pode ler, por favor. O ponto de fusão do ouro é 1064 graus e o do rubi é 2054 graus. Após o incêndio, foram encontrados os restos de um anel feito de ouro e rubi. O ouro estava todo deformado, pois derreteu durante o incêndio, mas o rubi mantinha seu formato original. O que se pode afirmar sobre a temperatura das chamas durante o incêndio? Justifique sua resposta. Obrigada. Ô, gente, é o seguinte, o que é ponto de fusão? É a temperatura aí que o material vai mudar do sólido para o líquido. Para o ouro mudar do sólido para o líquido, aqui, ó, ele tem que atingir 1064. Agora, o rubi, cada material tem o seu.
tá? Porque isso é específico de cada um. Para o rubi derreter, ele tem que atingir 2054. Aí teve um incêndio lá na casa de uma senhora, né, que tinha essas pedras preciosas, né, muito chique, que não sou eu, né, entenderam? Aí o ouro ficou todo deformado, pois derreteu. Já o rubi ficou original. Não aconteceu nada com o rubi. Gente, então o que eu posso afirmar sobre a temperatura das chamas ali? Que ficou estável Que entre não 1000 chegou na graus. temperatura do rubi. Que não chegou a derreter. 2,54. Isso. Eu Ou posso ficou falar, Ficou menos estável que a 2, 1000. ficou entre. eu posso falar então que a É um temperatura gás lá. ficou entre 1064 e 2054 graus Celsius. Concorda, gente? Por quê? Aqui eu vou até arrumar, eu coloquei 1084, gente, foi digitação mesmo. 1064, entre 1064 e menor que 254. Por quê? Eu sei que ultrapassou 1064 porque o ouro derreteu, não foi, gente? Eu sei que vocês entenderam. Eu sei que vocês entenderam. Vocês, às vezes, não conseguiram colocar, né, a frase certa. Em resposta. Então, eu sei que a temperatura ficou maior que 1064 e menor que 254, porque se tivesse passado 254, o rubi teria derretido, entendeu? É isso. Uma frase aí para vocês, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. E semana que vem tem mais. Gente, eu vou voltar aqui para vocês, só um minuto. Então, assim, ficou aí a matéria do PET 1, tá? Do PET 2, desculpa. Semana 1 para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas a gente continua conversando, tá bom? Você vai colocar que dia para a gente poder mandar essa semana?